Já começamos esse capítulo com Teda descrevendo a casa, que ela não mudou nadinha. O chão continuava o mesmo, o sofá parecia que só estava esperando alguém cair triste nele. A casa normal, os móveis nos seus lugares, tudo igual, assim como eles tinham deixado há 2 semanas. Logo que a mãe chega, ela se deita no sofá, ela senta no sofá, um pouco mais recuperada do que aconteceu com o Mitch, e eu vi que o pai sentando na poltrona um pouco mais impactado, um pouco mais chocado com a morte dele. Então a mãe, depois de se ajeitar, começa a falar que vai comprar um terno para Mitch. Então o pai e ela discutem lá alguma coisa e parece que as coisas ficaram piores entre eles, mas eu acho que seria meio chato uma separação agora no final, sendo que esse é o penúltimo capítulo. Então, depois de conversarem, a mãe sai com um olhar de tristeza olhando para o pai, mas antes de sair fala para Teda e Paula ajeitarem a casa, regarem as plantas e ajeitarem o chão que estava um pouco empoeirado. Depois que a mãe voltou com o terno para o velório de Mitch, para ele usar, porque a mãe achava que se fosse para o Mitch morrer, pelo menos tinha que morrer bonito, algo assim. E aí a irmã mais nova, a Paula, pergunta por que o Mitch precisava de um terno se estava morto. Logo depois de ouvir isso, a mãe volta àquele estado de choque dela, ela fica mais pálida e senta no sofá quieta. O pai então fica lá parado na poltrona até se levantar, e então ele vai até Paula, mas não para dar um obrigado ou alguma explicação, para dar um tapa no rosto dela, que ficou vermelho a mão dele no rosto dela. Então ele vai com a mãe no fim do corredor. Então a Paula nem se arrisca a chorar, porque ela é tão tímida que até nas tristezas ela não gosta de se expressar. Então Teda segura a mão dela e fala para ela não ficar triste. Então Paula fala que não doeu. Então a mãe e o pai voltam do corredor, o pai pede desculpa. Então eu acho que no dia seguinte, ou nesse dia, tarde mesmo, eles pegam um táxi e vão até o cemitério. Então o pai, ele não para de falar: será que meu chefe ficou triste por saber da morte do Mitch? Será que essa tal pessoa vai ficar chocada? Porque ele assim se sentia melhor pensando nessas coisas em vez da morte do Mitch. Ele se acalmava um pouco, assim como ele se acalmava ao ouvir o tic-tac do relógio enquanto ia salvar o Mitch. A mãe olhava para as meninas com um olhar de tristeza, cansaço. E aí as duas iam conversando, a Paula perguntando: no cemitério há mortos? Aí sim, eles são enterrados abaixo dos caixões e tudo mais. E a irmã vai respondendo, até que a mãe dá um olhar de: chega, já deu. Depois que chegam lá, o pai levanta com muito esforço e tira o dinheiro da carteira com muita lerdeza, então dá pro motorista, que espera todos saírem. Então o motorista fica lá encarando o pai, que estava olhando pro cemitério, muito, muito triste. Então o motorista sentiu que era a coisa certa a fazer, pegou o dinheiro que havia recebido há pouco tempo e devolveu para o pai, pedindo desculpas. Então ele foi embora. E aí a mãe, com uma forma de consolo para si mesma e a família, fala: ainda bem que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Então ele se vai. E aí a Paula pergunta por que ele pediu desculpa. E o pai responde: porque ele é uma pessoa muito boa. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar esse capítulo é que ao final, quando mais eu vou avançando nesse livro, eu percebo que Teda vai criando mais medo da morte. E é assim que encerramos o 3º capítulo.